Ó Eterno, Senhor da vindicação, Deus vingador, manifesta-te, levanta-te, juiz da terra, paga aos soberbanos o que merece, paga aos soberbos o que merece. Até quando, ó Eterno? Até quando os ímpios triunfarão? Proferem palavras de afronta. Todos esses malfeitores, cheios de arrogância e empatia, esmagam o teu povo. Senhor, eles oprimem a tua herança e matam a viúva, o imigrante e trucidam os órfãos. E comentam: Deus nada vê, não se atém aos detalhes da terra, o Deus de Jacó, né? Você vê que os malfeitores aqui, veja quantas vezes essa semana o Eterno tem falado sobre os profetas, sobre os líderes que estão destruindo a herança do Eterno. Fazendo o quê? Não ensinando a cumprir os mandamentos de Deus, né, que é o que traz a vida, e vida com abundância, e ainda pior, ensinando a não obedecer. Ou seja, além dele não estar ensinando o que é correto, obedecer a Deus, eles ainda estão ensinando doutrinas de pecado, ou seja, fazendo o oposto. É o que Yeshua em Apocalipse 22:15 fala. Aqueles que praticam e amam a mentira, né? De novo, eu tenho até um vídeo falando sobre isso no canal. Aqueles que amam a verdade, né, que é a Torá, e praticam, esses serão como estrelas no céu e viverão para sempre, brilharão para sempre no firmamento do céu, que está lá em Daniel, né? Os que ensinam e guardam os mandamentos de Deus. Ou seja, mas eles estão ensinando o quê? A amar e praticar o pecado. Como disse Paulo lá em Hebreus 3, né? O autor de Hebreu, né? E alguns já dizem que não é Paulo, são vários israelitas que falam, dizendo assim, né? Que eles ensinam a amar e praticar o pecado, tendo certeza que a misericórdia de Deus, a glória de Deus sobre eles vai ser maior ainda do que eles realmente precisariam, né? Aí Paulo diz assim: a estes a condenação é merecida. É isso aqui que está falando, ó. Eles, ou seja, os ímpios, né? Aqui, rapidinho, levanta os soberbos, os ímpios, né? Que estão aí matando a viúva, ensinando o que é errado e praticar, fazer o que é errado e não o que é correto, o imigrante, que é o estrangeiro, e trucidam os órfãos, né? Lembre-se, Israel é a esposa do Machia. O Machia morreu. Então, a mulher Israel ficou viúva e os filhos da viúva são os órfãos, né? E eles vão lá e trucidam Israel, os filhos de Israel, os remanescentes, e os estrangeiros que estão sendo acrescentados, né, à videira, né? E esse é o ponto que está sendo dito aqui. E comentam: Deus nada vê, não se atém aos detalhes, ou seja, tem mandamento maior que vai te levar para o inferno. E Yeshua diz, ó, aquele que guardar e ensinar o irmão a guardar o menos importante dos mandamentos, ou seja, aquele que se atém aos detalhes, os detalhes da Torá, será o maior no reino do céu, né? Ou seja, não se atém aos detalhes da terra, o Deus de Jacó. É isso que eles estão falando, né? Atentai-vos, o mais nécio do povo, insensatos, quando compreendereis? É possível que quem criou o ouvido não possa ouvir? Será que quem formou os olhos nada veja? Aquele que disciplina as nações e os deixam sem a devida retribuição punitiva?
Não tem conhecimento aquele que concede ao ser humano o saber? O Senhor conhece muito bem todos os pensamentos humanos e sabe o quanto são fúteis. Bem-aventurada é a pessoa a quem disciplina o Eterno, aquele em que ensina a tua lei. Ou seja, você bem-aventurado é a pessoa a quem disciplinas. Ó Eterno, aquele em que ensinas a tua lei. Então, ao mesmo tempo que ele está nos corrigindo, ele está mostrando, ó, eu não quero que você coma pouco. Aí bota uma alergia. Né? Ou seja, ali é uma correção. Para muitos que gostam só de olhar o copo vazio, vão olhar e dizer, o Eterno está me impedindo, está me tirando, está me privando, eu gosto, eu amo e o Eterno quer tirar isso de mim, né? Mas, para aqueles que conseguem ver o copo meio cheio, né? Diz assim, ó, só falta um pouquinho para completar, o Eterno está me ensinando que eu não devo comer porco, que eu devo guardar o Shabat, que eu devo fazer a vontade dele em todos os termos para completar o copo. E aí o copo, quando ele completa, ele transborda, né? Então, é isso aí, ó. Bem-aventurada a pessoa a quem o disciplina, ó Eterno, aquele em que ensinas a tua lei. Calmamente atravessará os dias maus. E olha que estão vindo aí alguns, né? Enquanto que, para os ímpios, uma fossa se abrirá, né? Uma fossa se abrirá, desculpa. Eita, estou um pouco cansado. Claramente atravessarás o dia do mal, dias maus, enquanto que, para os ímpios, uma fossa se abrirá, né? Então você veja que quem obedece à lei, o Eterno está ali, né? E vai suportar os dias maus. Mas para aqueles que não obedecem à lei, uma fossa vai se abrir, ou, traduzindo, talvez essa palavra aqui não seja nem fossa, seja Sheol, tumba, né? Um abismo, que ali é quando a pessoa morre e fica descansando até o dia, né, que vai ser ressuscitado só para ouvir a sentença, e aí vem, né, ali o galardão daquele de acordo com as suas obras. Ó Senhor, jamais espantará o seu povo, o Senhor jamais espantará o seu povo, nunca abandonará a sua herança, voltará a haver justiça nos vereditos, e todos os retos de coração o seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem permanecerá ao meu lado combatendo os malfeitores? Como se fosse um socorro do Senhor, eu já estaria habitando na região do silêncio, né? Desculpa, perdão. Se não fosse o socorro do Senhor, vírgula, eu já estaria habitando na região do silêncio. Ou seja, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse pelo Eterno, e o Eterno faz por quê? Porque ama ele, porque ele também demonstra amor obedecendo ao Eterno, né? Ele já estaria, né, na região do silêncio, ou seja, morto, né? Quando declarei, os meus pés vacilam, teu amor é legal, Senhor, me amparou, certo? Quando a angústia já controlava todo o meu ser, teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. Será um governo corrupto capaz de fazer aliança contigo? Um trono que pratica injustiça em nome da lei? O quê? Olha que interessante. Um trono que pratica injustiça em nome da lei, né? Olha que interessante. Se a Torá é o caminho, o intermediador entre Deus e os homens, né? Yeshua é o intermediador entre Deus e os homens. Você vê Yeshua declarando várias vezes, né, que ele é a Torá, ele é aquele que estava ali diante de Moisés. Você vê isso, você vê o seguinte, ó, tem como Yeshua estar sentado no trono e ensinar a praticar a justiça contra a lei de Deus, injustiça contra a lei de Deus, né? Ou qualquer trono que seja lá de quem for, que ensine a injustiça contra a lei de Deus,
né? É impossível isso, né? Um trono que pratica injustiça em nome da lei do Eterno, né? Você vai ver que tem uma passagem, um salmo que diz assim: eu colocarei a minha Torá acima do meu nome, né? Então, um trono que pratica pecado em nome da lei de Deus, ou seja, em nome do nome de Deus, praticar pecado em nome de Jesus. Graças a Jesus, hoje eu fui liberto do mandamento e do pecado. Agora eu posso comer porco, posso fazer várias coisas. Que eles acham que ser liberto do pecado é também ser liberto da lei, né? E você vê claramente que as pessoas não são libertas da lei, né? Eles são libertos das obras do pecado. Então, se você é liberto das obras do pecado, é porque as pessoas passaram a obedecer. Obedeceu, não tem obras de pecado mais, né? Eles, contudo, tramam contra a vida do justo e condenam os inocentes à morte. Abra a porta, Heitor. E condenam os inocentes à morte. Entretanto, ó Senhor, meu baluarte, meu Deus, a torre inexpugável em que me refugio, ó Eterno, fará recair. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chegaram cedo. Não. Oh. Rapaz, eu acho que tinha visto você lá. Eu saí porque ele não estava horrível. Foi. Mais 2 minutinhos. Ó Eterno, fará que recair sobre o ímpio a própria... O Eterno fará recair sobre os ímpios a própria iniquidade, né, deles, e serão consumidos por seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Olha que interessante, né? Então, a recompensa do ímpio é o quê? Deuteronômio 28. Aquele que obedece o mandamento vai ter bênção. Quem desobedece vai ter maldição. Quem obedece o mandamento tem a vida, né? Porque quem desobedece tem a morte. Então, você vê aqui dizendo o seguinte, ó, o Eterno fará recair sobre aqueles que desobedecem o mandamento a própria iniquidade, ou seja, o próprio fruto do pecado, a maldição sobre eles. E serão consumidos pelos seus pecados, ou seja, as obras do pecado é o que? A morte. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Ok? Salmo 95. Vinde, cantemos com júbilo ao Senhor. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Apresentamo-nos diante dele com ações de graça. Vamos adorá-lo com cânticos e louvor. Pois o Senhor é o grande Elohim, magnífico rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra. São seus os cumes dos montes. Dele é o mar. Foi ele quem o criou. E a terra firme, que as suas mãos formaram. Vinde, adoremos prostrados e nos ajoelhemos perante o Elohim, o nosso Criador, porque Ele é o nosso Elohim. Nós somos o povo do seu pastorio, as ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. Não endureceis o vosso coração como em Maribá, né? Ou seja, lá o lago de águas amargas, né? E ainda, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os vossos pais me desafiaram e me puseram à prova, embora tivesse visto meus grandes feitos, ou seja, os milagres, as 10 pragas, Faraó se curvando diante de Moisés, ali que o Eterno prometeu que faria Moisés um poderoso diante de Faraó, um Elohim, um juiz diante de Faraó, né? O Mar Vermelho se abrindo, o exército de Faraó morrendo no fundo do abismo do Mar do Junco, né? Então eles viram isso tudo e ainda foram um pescoço duro, desobediente. Durante 40 anos permaneci irado contra aquela geração e declarei: este povo da geração que viu tudo isso, ou seja, os filhos dele já é outra geração,
né? Ou seja, este povo de coração ingrato que não reconhece os meus caminhos. Rapaz, eu vou ler de novo, porque eu posso ter errado. Deixa eu ver. Este povo de coração ingrato, que não reconhece os meus caminhos. O que é caminhos? Halahá, ou seja, ali instrução, que é a Torá, estudo, ensino, ou seja, o que o Eterno deu é o que? Os mandamentos. Esse povo ingrato que não reconhece os meus mandamentos. Por este motivo, jurei na minha revolta, essas pessoas que não reconhecem os meus caminhos jamais entrarão no lugar do meu repouso. Qual é o lugar do repouso do Eterno? O Shabat. Hoje é o Shabat. Eu já falei muito essa frase, né? Eu juro na minha ira, eles nunca encontrarão o meu descanso. Lá em Romanos, Paulo também fala isso. Aí Paulo ainda diz, ó, Deus diz, eles nunca encontrarão o meu descanso. Mas Paulo diz, ó, mas ainda resta um descanso para o povo de Deus. Ainda resta um Shabat para o povo de Deus. Aqueles que se converteram, né? E aquele que está aguardando o Shabat hoje, já o está aguardando no Shabat no mundo vindouro. Só que o Shabat no mundo vindouro não é um dia, né, por semana, não. É toda a eternidade, é um Shabat só. Né? Ninguém mais vai precisar fazer como a gente, plantar, colher. Vai ser como era Adão e Eva. Quando eles queriam comer, eles iam lá, pegavam o fruto, comia. Não vai mais. As árvores vão dar. A gente não vai mais precisar plantar. Não vai ter mais as estações como tem hoje. Né? Ou seja, vai ter, mas não vai mais influenciar o nosso trabalho. Né? Ou seja, vai ser só para bênção mesmo. Vai vir só bênção. Né? Isso é extraordinário. Jurei na minha ira. Estas pessoas que não reconhecem o meu caminho, abrindo aspas aqui, pelo que ele falou um pouquinho antes, que não reconhecem o meu mandamento, que não reconhecem a Torá, que não reconhece que o Eterno criou o mundo em 6 dias, fez o domo, separou as águas de cima da de baixo. Essas pessoas que dizem que a terra é uma bola girando, que o dia do Senhor é o domingo, que qualquer dia do Senhor pode guardar. Ou seja, esses que não reconhecem as ordens do Eterno, jamais encontrarão o seu descanso. Não só o Shabat hoje, porque o Shabat hoje é uma sombra do que está por vir no futuro, que é um mundo vindouro que ele promete a Abraão, Isaque e Jacó. Ele não prometeu somente a terra física, não. Tanto é que o Eterno prometeu, ó, a tudo isso eu vou te dar. E Abraão morreu e não teve a terra. Isaque morreu e não teve a terra. E Jacó morreu e não teve a terra. Os descendentes daquela geração que saiu do Egito foi que entraram, tomaram parte, mas não tiveram a terra, né? E Israel foi dispersa antes de ter, mas o Eterno prometeu que ia dar a descendência de Abraão. Aqueles que crê hoje, guardando o Shabat, vão estar no Shabat que o Eterno prometeu a Abraão, Isaque, Jacó, que prometeu a Adão. Adão se arrependeu, pediu perdão ao Pai, se redimiu, e o Eterno disse, eu vou enviar um que ele vai redimir, né? O pecado entrou por ti e por ele sairá, né? E isso é extraordinário. Salmo 96. Erguei ao Eterno um cântico novo. Cantei ao Senhor a terra inteira. Cantai ao Senhor. Bendizei ao seu nome. Nos dias após dias, anunciai a sua salvação. Tanto Yeshua quanto a Torá. Se lembre, Apocalipse 14:12. Eles estão preocupados em falar de Jesus, 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 mas não ensina a se santificar. O próprio Paulo, que eles tanto acreditam como Messias, diz, ó, sem santificação ninguém verá a Deus, né? Você vê que Moisés era o homem mais manso da geração dele, foi um dos homens que mais cumpriu Torá depois de Yeshua, né? E não pôde ver a face do Eterno, porque o Eterno já sabia que ele ia tocar na rocha e ia dizer que era o poder dele que tira a água da rocha e não do Eterno. O Eterno já sabe antes da gente fazer, né? Ele não pôde ver o rosto do Eterno. As pessoas querem ver o rosto do Eterno sem santidade, desobedecendo, comendo carne de porco e assim vai, né? Então, tenham muito cuidado,
né? Proclame e anuncie a salvação de Yahweh, que é Yahushua, mas não esqueça da Torá, porque Yeshua também é a Torá, né? Amém? Proclamai a sua glória entre as nações, entre todos os povos, as suas realizações maravilhosas, ok? Pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor do que todos os deuses juntos, né? Ou seja, nenhum deles tem o poder que o Eterno tem. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos, mas o Senhor criou os céus. Majestade e magníficas estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Famílias de povos, tribunais ao Senhor, tributai ao Senhor, rendei ao Senhor glória e poder, dedicai ao Senhor a glória do seu nome, trazei a sua devida oferta, tratai em seus átrios. Isso a gente faz toda semana no Shabat, quando a gente declara que o Eterno, que ele fez, né? A gente já está até acostumado, já é um vício, né? Tudo é o Eterno, e glorificado seja isso, que a gente nunca esqueça isso pela eternidade. Prostrai-vos diante do Senhor no esplendor da sua santidade. Temei diante dele, terra inteira. Anunciai entre as nações, o Senhor é Rei. Assim o mundo está firme e não será abalado. Ele julgará os povos com retidão, né? Lembra que tem um mandamento lá que ele diz que não é para subornar o juiz, para que a sentença não seja ali dúbia, para que a sentença não seja injusta, né? Então, ele mesmo diz, eu sou aquele que não aceita o presente para torcer a justiça. E ele quer a mesma coisa da gente, né? Então, não é alisar a cabeça do pobre em favor do rico, nem alisar a cabeça do rico em favor do pobre, ok? E ele é o que vai fazer isso. Rico e pobre, para ele, é a mesma coisa. Eu tive até o sonho que eu vi as pessoas querendo doar dinheiro à igreja, né? Era como se fosse uma igreja, doar dinheiro. Tinha gente que podia doar só R$1. Tinha gente que praticamente não tinha nem R$1, mas estava dando R$1. E tinha gente que tinha muitos reais para doar. Mas lá, quando a pessoa queria dar mais reais, eu dizia, não pode. É R$1 de cada. E aí eles imprimiam lá o calendário e levavam para casa. Porque o calendário representa o quê? Obediência. Está lá a lua nova, os Shabat, as festas do Eterno. Então, o pagamento que cada um tem que dar ao Eterno, a moedinha que é para dar cada um ao Eterno, é a obediência às festas deles, aos mandamentos. E isso é extraordinário. Um sonho, né, que eu tive. Fui tentar falar a pessoa fingiu que não ouviu. Tá? Deixa eu falar. Anunciai entre as nações, o Senhor é Rei. Sim, o mundo está firme e não será abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegre-se, ó céu, exalte a terra, estronde o mar e tudo o que ele contém. Esteja em festa a campina e tudo quanto nela existe. Regozijeis todas as árvores da floresta. Lembre-se, quando diz regozijais todas as árvores da floresta, ele está falando de pessoas do Jardim do Éden, ou que vão estar no Jardim do Éden, né? O Eterno compara a gente muito a árvores, tá? Cantai diante do Elohim, porque ele vem. Sim, ele vem para julgar a terra. Ele governará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. E aqui eu termino, tá? Você vê que o Eterno diz, a minha palavra dura para todo sempre. A minha justiça dura para todo sempre. A minha salvação dura para todo sempre. Ou seja, a minha Torá é justiça eterna, né? Então você vê que o Eterno tende a repetir muito isso. Se o Eterno disse que não pode comer carne de porco na geração de Abraão, Isaque e Jacó, por que tu se acha melhor do que Abraão, Isaque e Jacó? E se tu se achar melhor e o Eterno fizer isso na tua vida por causa do nome de Jesus, ele está sendo injusto com os patriarcas no passado. Lembre-se, o Eterno olha para este mundo
como passado, presente e futuro, como se fosse um tempo só. Quando ele vê a gente hoje na mesa do Shabat, nós estamos sentados na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. O Eterno vê uma mesa só, num tempo só. Eles estão alegres hoje porque é Shabat. E nós estamos aqui hoje porque é Shabat. Se ele diz a Abraão hoje que não pode comer porco, então ele está dizendo a você agora que não pode comer porco. O Eterno é só um juiz e ele não vai aceitar nenhum tipo de suborno ou oferta para torcer a lei dele, né? Se ele não torceu por Abraão, Adão, Isaac, Jacó, seja qual for o patriarca, porque uma oferta que ele deu a si mesmo, que foi Jesus, ele vai aceitar uma oferta para torcer a justiça dele mesmo. Então acorde em quanto tempo você tem, porque você foi enganado, viu? Prepare-se, porque o Eterno vai vir aí. Você acreditando ou não que a Torá está válida, o Eterno vai vir aí, né? E no final dos tempos, a vontade dele é o que vai prevalecer, tá? Em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Se os irmãos não quiserem falar mais nada, tá? Eu vou encerrar. Vai querer, Barbosa, falar? Errado? Cidália, quer falar, Cidália? Amém. Cidália é uma bênção. Amém. Então, em nome de Yeshua HaMashiach, que Yahweh derrame muita bênção e vos guarde. Que ele resplandeça a face dele sobre toda Yahushurum. Que ele tenha misericórdia, que ele tenha muita compaixão de todos os israelitas que ainda não abriram os olhos, mas que por amor, por misericórdia, ao nome dele mesmo, ele vai abrir esses olhos, ele vai tocar o coração desse povo desobediente, desse povo que não quer enxergar. Em nome da face dele, Yeshua HaMashiach, no nosso meio, que ele resplandeça a Torá viva, Yeshua HaMashiach, sobre todos nós, que traga a Shalom. Shalom, irmãos.